Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Certamente que as férias terão feito bem às nossas mentes. Vamos libertar das nossas preocupações, o trabalho vem aí. Mas agora é o trabalho com Jesus, é o nosso Evangelho. Vamos cantar uma canção, que é exatamente uma canção que toda a gente conhece. Se não souberem a letra, olhem, vão trauteando da música. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensarem que o homem é um ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos, sem luz e sem moral. Caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco uma triste ilusão, é o álcool, o mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. Envolve-nos na tua paz, Senhor Jesus. Que os teus mensageiros, que os nossos amigos espirituais, nossos familiares, nossos protetores, possam estar connosco, formando um grupo harmonioso, uma corrente de amores, porque é isso, sem dúvida nenhuma, que deve preocupar-nos, que é amor que falta à humanidade. Permite, Senhor, que possamos estar de alma e coração hoje no nosso Evangelho. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, os itens 11, 12 e 13. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados.
Porque sereis julgados como tiverdes julgado os outros, e com a medida que medirdes também sereis medidos. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. E os fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e puseram-na no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés ordena-nos na lei lapidar as adúlteras. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam isso tentando-o a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, baixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, baixando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, retiraram-se um após outro, sendo os mais velhos os primeiros. E assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não voltes a pecar. João capítulo 8, versículos 13 a 11. Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela ensina-nos que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos a nós próprios. Antes de reprovar uma falta a alguém, consideremos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quereis ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia reprovar o que está mal, pois ele mesmo nos deu disso o exemplo e fê-lo em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade e rogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda a submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que resulta igualmente das palavras de Jesus. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com benfeitor Emmanuel. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira mais direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus como nos preza aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se regimentarem com os agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora de sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas do Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. A Terra, como nós temos nos apercebido ultimamente, vive uma situação, uma fronteira tremenda entre aquilo que é a realidade e aquilo que é a ficção, que nós mais ou menos vamos alimentando
ou vimos alimentando ao longo dos séculos. Na passagem do Evangelho parece que está completamente fora de tempo, a propósito da acusação feita à mulher adúltera. É evidente que 2000 anos depois nós continuamos a saber, a conhecer que o adultério continua a ser uma prática generalizada enquanto homens, mas que não tem respaldo na análise que é feita, ou que deve ser feita criteriosamente. Ainda continua a ser hoje muito mais grave o adultério por parte das mulheres do que o adultério por parte dos homens. Isto porquê? Porque, de certa maneira, o adultério ou a cobiça da mulher do próximo, isso já se recorda no tempo de Moisés com o decálogo, era naturalmente, ou foi naturalmente direcionado por interesses dos homens, naturalmente. Para este caso concreto, a traição na ligação, digamos assim, familiar, na ligação do casamento. Bem, é evidente que o casamento só foi legislado tal como nós o entendíamos, mas no século XX, também já vai-se perdendo um pouco isso, mas só foi legislado como autoridade divina quando realmente os religiosos decidiram tomá-lo como fonte também de rendimento, vamos ser claros, e criaram, digamos assim, uma prática obrigatória para aqueles que se diziam seguidores de um determinado conceito religioso. No tempo de Jesus, com certeza que Jesus não seguia nenhuma religião especial, respeitava a religião vigente e, naturalmente, era a religião tradicional e a religião que era conhecida em toda aquela região. E, portanto, respeitava, mas em termos de prática, em termos de explanação, de explicação sobre os conceitos básicos da religião, ele não era muito seguidista, não era muito seguidor. E, portanto, ele fez uma série de análises sobre as situações de adultério, fez uma série de ensinamentos, ou deu uma série de ensinamentos que expandiram naturalmente o conceito de adultério, porque, analisando a palavra em si, até no bom português, nós vamos ver que são reações, são sensações, são práticas que não estão corretas, que estão adulteradas, que estão estragadas. E isso, esse particular, não é propriamente no caso do casamento, é que naturalmente é uma decisão dos homens, é uma legislação dos homens, é uma legislação de Deus. Mas há essa ligação divina, uma ligação espiritual, uma ligação mais profunda, mas com certeza que há. E devia ser aquela que nos devia concitar a maior preocupação, porque somos espíritos, vimos no mundo dos espíritos, passamos transitoriamente na Terra e voltaremos ao mundo dos espíritos. E, portanto, a ligação deve ser fundamentalmente em termos espirituais e não em termos físicos. Porque em termos físicos, tanto comete erro a cobiça da mulher do próximo como a cobiça do homem do próximo. É igual, quer dizer, não há qualquer diferenciação. Quando a mulher cobiça o marido da amiga, é tão grave quando o homem cobiça a mulher do próximo, uma mulher que não lhe pertence. E, portanto, é uma situação de adulteração das práticas, das boas práticas numa sociedade, enfim, a caminho de uma espiritualização. Ainda hoje, portanto, envolvidos 2000 anos, as regras deste adultério funcionam de forma diferente. Há países, de facto, a mulher continua a ser condenada à partida, sob todos os aspectos, em quaisquer circunstâncias, e o homem tem sempre o benefício da dúvida, não é? E tem sempre a indulgência, o perdão, a tolerância. Agora, há um aspecto muito importante que nós, e isto tem a ver com a mensagem que foi lida de Emmanuel, é um bocadinho a ver com aquilo que é a nossa prática no dia a dia, aquilo que é o exemplo que nós vamos dando de nossa compreensão sobre as orientações que Jesus deixou. Por que razão é que Jesus escrevia na areia? Ninguém, nas religiões ditas cristãs tradicionais, ninguém explica. É mistério. Jesus escrevia é mistério. O que é que ele escrevia e porquê? O que é que Jesus se baixava e escrevia na areia? O que é que ele escrevia? Com que intenção? Porquê é que não se procura com uma forma lógica? Não há mistério. Não há mistério. Porquê é que, à medida que ele ia escrevendo na areia, os homens deixavam as pedras no chão e afastavam-se e retiravam-se? E dizem os irmãos, na sua opinião, que, tão logo Jesus escreveu a primeira palavra na areia,
o chefe da horda que queria apedrejar a mulher até à morte, foi o primeiro a afastar-se, porque foi o primeiro nome que Jesus escreveu na areia. E daí, de nome em nome, foram sendo, digamos assim, apontados aqueles que estavam ali servindo como julgadores. Por que é que a gente não medita um bocadinho sobre isso? Quando a gente começa a analisar que a pessoa pensa, que a pessoa faz, que a pessoa sente, que a pessoa isto, sem termos conhecimento exatamente daquilo que vai passar, e acontece muitas vezes que a gente pensa uma coisa e a seguir comprova outra, que não é bem aquilo que nos bate no pensamento. Por que é que a gente não vigia estas questões? Por que é que a gente não muda? 2000 anos depois continuamos a pensar que são coisas triviais, que a gente depois vai aos pés dos sacerdotes, falando das religiões tradicionais, ou do pastor, eu pequei por isto, aquilo, aquilo, está tudo perdoado, e continua a vida normal, independentemente da tragédia que nós possamos ter criado nas pessoas a quem nos referimos. Então é preciso nós tomarmos em consideração todas estas verdades e pôr em marcha. O mundo só será, de facto, mais pacífico se nós pusermos em marcha, pusermos em prática esses ensinamentos de Jesus. E ao analisarmos isso, nós vemos que, enfim, 2000 anos depois de Jesus se ter referido a este problema, nós vemos as culturas que continuam a apadrinhar essa situação. Continuam a exercer, de uma forma execrável, um domínio, uma escravidão de muitas pessoas que não pertencem, muitas das vezes, aos seus, digamos, círculos de comando, círculos de mando. Nós vemos como, hoje, em determinadas regiões, se destroem, se perseguem, se degolam, se matam, sem misericórdia, tantas pessoas que cometem o crime de não pensarem igual, de não seguirem as orientações iguais àquelas que as pessoas querem imprimir. E daí que não nos surpreenda, e temos que meditar sobre isso no nosso Evangelho de hoje, não nos surpreenda as crises, as dificuldades. Não nos surpreenda esta vaga, a fuga maciça da guerra, porque não há limites ao procedimento. Nós recordamos no tempo em que nós travamos as guerras de libertação, que havia a ética de os contendores se avisarem mutuamente da altura do ataque. A gente diz assim, mas que infelizes eles eram, porque ao fim e ao cabo iam revelar as manhas, ou iam revelar, digamos assim, os métodos que iam usar na guerra. Mas havia essa particularidade. Os comandantes da guerra avisavam, atacamos amanhã, ou atacamos depois de amanhã, ou vamos atacar já. Nós até nem sequer pensamos nisso. É tudo em segredo, tudo em clandestinidade, e quanto mais se matar, melhor. É motivo da nossa reflexão. A indulgência está muito longe de ser ainda uma prática da humanidade. E já tivemos tempo de ver, particularmente os cristãos. Nós não temos de diferenciar, enfim, quer dizer, as regras, as orientações da Boa Nova de Jesus com outras Boas Novas que outros profetas terão seguramente trazido à Terra em nome de Jesus, porque ele é que é o governador. Mas não fazemos sectarismo sobre isso. Agora, será que nós, os cristãos, não nos temos fechado completamente na divulgação da verdade que liberta? Reflitamos um pouco. Então, é a reflexão. A reflexão é uma pergunta que a gente deve fazer. E Jesus apontou que era um caminho de perguntar, bater à porta, tentar saber para que aquilo que a gente sabe se multiplique, se implique. Vamos pensar nos nossos irmãos que não comungam, os ideais que temos, as famílias que não têm, enfim, a alegria de poder relembrar Jesus nos seus ensinamentos, que não o conhecem, que não conhecem a indulgência, que não conhecem a misericórdia. Essas famílias que vivem em desavença, que vivem em discórdia, em violência, Senhores, estamos todos irmanados, aqueles que praticamos o Evangelho a esta hora. Essa vontade de aliviar um pouco as dores dos nossos irmãos. É por isso nós disponibilizamos o que temos de amor, de fluidos de oração, de paz, para que os teus mensageiros possam visitar
possam visitar as suas famílias, esses lares, e deixar um pouco da paz, de amor. Para 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Muita paz, chegamos ao final do nosso Evangelho. Que Deus a todos nos abençoe. Boa noite e até à próxima semana, se Deus quiser.